Olá, pessoal! Aqui é a professora Cristiane Pauli e eu estou com vocês hoje para falar um pouco de Assembleia Geral de Credores. Bom, todos vocês sabem que, como o próprio nome já diz, a Assembleia Geral dos Credores é o momento onde os credores irão se reunir para deliberar sobre algo em um procedimento de recuperação judicial e também no de falência. É o que preceitua o artigo 35. Mas eu quero conversar com vocês sobre a primeira hipótese envolvendo a recuperação judicial, que vai tratar da aprovação, da rejeição ou da modificação de um plano de recuperação judicial. Pois bem, por que eu decidi falar sobre esse assunto com vocês hoje? Porque antes da alteração da Lei 14.112, havia uma situação que era praxe nos procedimentos. Que situação era essa? Era convocada a Assembleia Geral de Credores, se fazia a previsão da primeira data, da segunda data, fazia-se a instalação dessa Assembleia, a ordem do dia era a votação do plano, porém, na hora de se fazer a votação do plano, o grupo recuperando ou a recuperanda pedia a palavra para propor uma suspensão do ato. Bom, o que vocês precisam entender? É que esta suspensão do ato, ela se daria, e se dava com um motivo. Conseguir melhorar as condições do plano para que quando ele efetivamente fosse votado, ele estivesse de acordo com o que os credores queriam votá-lo, estivessem de acordo. A questão é, por quanto tempo poderíamos suspender esse ato? Porque vejam bem, se tivesse sido instalada a Assembleia na primeira convocação, nós teríamos que ter cumprido aquele requisito de ter 50% dos créditos ali presentes, tá? Vamos lá. Vamos para o que acontece no dia a dia mesmo, que é a segunda convocação. Se tiver um credor lá, a Assembleia instala. Galera, tendo sido instalada a Assembleia ali, tendo sido pedida suspensão ali, o que acontece de fato é que quando a Assembleia for retomada dentro do prazo pactuado, o único que pode votar, ou melhor, os únicos que podem votar, são aqueles que estiveram presentes no ato da instalação. Até aí tudo bem, uma questão inclusive lógica. A questão é, por quanto tempo podemos suspender? Eu já me deparei com casos, enquanto administradora judicial, aonde a suspensão se deu uma vez, depois mais uma de 45, mais uma de 45, mais uma de 60, e não havia uma previsão específica para isso. Até que nós tivemos a legislação, a Lei 14.112, nos trazendo agora a previsão lá do artigo 56 do parágrafo 9º, dizendo que se houver a suspensão, esta suspensão não pode ultrapassar 90 dias. Bom, agora temos aí um marco, certo? Um marco que não tínhamos, Acontecia a suspensão, agora, além de estar se dizendo que a suspensão ela pode ocorrer de forma expressa, ela tem um prazo de duração. Acontece que agora a jurisprudência, a doutrina, elas estão se debruçando em entender o que acontece em caso de não se conseguir resolver a celeuma dentro dos 90 dias. Meus queridos, é claro que o tempo de negociação, ele não pode ser previsto pelo legislador. Às vezes o legislador previu 90, mas 100 era o que precisava para aquela circunstância. Hoje nós temos algumas coisas sendo pensadas por vários doutrinadores. Há os que entendem que se a suspensão ultrapassar 90 dias, há de ser feita convolução da recuperação judicial em falência. Há outros que já se manifestam no sentido de dizer que o AJ sequer poderia ter deixado que se previsse um prazo que ultrapassasse esses 90 dias desde quando ela foi instalada. E há também, de outro lado, aqueles que entendem
que a preservação da empresa deve ser analisada, uma vez que o tempo dos negócios não pode ser materializado assim de pronto na legislação. Trouxe para vocês aqui uma atualização, porque sim, isso está em vigor desde 23 de janeiro desse ano, mas trouxe para vocês algumas coisas para pensarem, né, nos rumos que só o tempo vai poder nos dizer. Um forte abraço a todos!